temer a Deus. Uma coisa me chama a atenção aqui. A Bíblia diz que Deus é amor, certo? Eu preciso ter medo de quem me ama? Preciso? Não. E se Deus me ama, então esse temer a Deus não pode ser o quê? Ter medo de Deus. Concordam comigo? Então o que significa esse temer a Deus? A palavra original que foi usada no grego, ela significa reverenciar, respeitar, significa lealdade absoluta. Isso é temer a Deus, não é sentir medo de Deus, mas respeitá-lo, honrá-lo. E aí vem a pergunta: como que eu posso desenvolver temor a Deus? Só existe uma forma, e a Bíblia nos mostra que forma é essa. Veja o que Deus disse ao povo de Israel: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para fazer o quê? Para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Ou seja, Deus disse aos seus líderes: ensinem ao povo a minha palavra, para que eles possam me temer. Como é que eu posso desenvolver temor a Deus? É impossível temer a Deus se eu não conheço a sua palavra. Como é que eu posso temer, honrar e respeitar a Deus se eu não o conheço? Se eu não sei quem Ele é? E aí eu pergunto, qual é a única forma que temos para conhecermos a Deus, sabermos quem Ele é e como Ele age? Pela sua palavra. Ensinem a palavra ao meu povo, para que eles possam me temer todos os dias. Não podemos temer aquele que não conhecemos, não podemos respeitar a quem não conhecemos. Por isso eu sempre digo em todas as igrejas por onde passamos, o alicerce desta igreja é a Bíblia. Nós não somos o povo da música. Nós somos o povo da Bíblia. E tudo que nós fazemos deve estar a serviço da Bíblia, da pregação da palavra. Essa é a base da Igreja Adventista. E amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês como que esta igreja foi construída. É impressionante como nós chegamos aqui. Então ensine a palavra ao povo para que eles possam me temer. Essas palavras de Deus me lembraram uma experiência que Israel vivenciou no pé do Monte Sinai. Deus se manifestou no alto do Monte Sinai, mas antes Deus deu uma ordem ao povo. Deus disse a Moisés: fale ao povo que eles terão 3 dias para se santificar. Jejum, oração. Deus deu uma ordem específica até que eles lavassem as suas vestes, as suas roupas. Por que que foi necessário um rigoroso processo de purificação do povo? Para que Deus se manifestasse no alto do Monte Sinai. E se alguém tocasse na base do monte, o que acontecia? Morria. Podia ser ser humano ou animal. Morria. Por quê? Porque Deus estava se manifestando no alto do monte. O monte fumegava, saía fumaça do monte, trovões, relâmpagos, sons que pareciam de trombetas, porque a presença de Deus se manifestou no alto do monte. E eu faço uma pergunta importante, estamos falando no contexto de temer a Deus. É o mesmo Deus hoje ou não? Sim. É o mesmo Deus que se manifesta neste lugar, sim ou não? Então eu faço um apelo, eu faço um convite à reflexão para todos nós, inclusive para mim. Temos demonstrado o mesmo respeito e reverência pelo Deus que fez o Monte Sinai fumegar? Quando estamos no terreno sagrado, quando pisamos na casa de Deus? E não apenas isso, irmãos, porque Moisés, quando estava diante da sarça ardente, ele estava num templo? Não, ele estava no meio do deserto e Deus diz: tire as sandálias dos pés, porque aqui é terra santa. Moisés poderia ter perguntado: mas Senhor, é santo por quê se eu não estou dentro da igreja? E Deus teria respondido o quê? É santo porque eu estou aqui. Sabe qual é a lição para nós? Cuidado com a ideia de que na igreja é assim, mas se for num ginásio, num acampamento, ou em algum lugar ao ar livre, pode ser uma coisa mais informal, mais divertido. Não, não, não. A questão não é o local, a questão é quem nós invocamos. E se nós estamos invocando a presença de Deus por meio de orações, cânticos e a mensagem pregada, não importa se estamos na igreja ou num ginásio de esportes. A reverência
é a mesma. Porque não importa o lugar, importa quem está ali sendo convocado, sendo invocado. E se é a presença de Deus, irmãos, vocês entendem o que é temer a Deus? Reverenciá-lo. É o mesmo Deus hoje. E aí eu faço algumas perguntas para a gente pensar. Temos demonstrado essa mesma reverência a esse Deus hoje? Por exemplo, a nossa pontualidade na casa de Deus. Será que é tão rígida quanto no nosso trabalho? Para nós pensarmos. A nossa reverência na casa de Deus. A nossa reverência ao pregarmos a palavra. Irmãos, eu tenho ficado muito triste e muito preocupado com o que tem acontecido em muitos lugares. Pessoas que vêm a este local sagrado, abrem esse livro sagrado e passam 1 hora fazendo as pessoas darem gargalhadas. Isso aqui não é um circo. Não é um show de stand-up. A palavra de Deus é santa. Isso aqui não é lugar para piadinhas. Não é lugar para fazer as pessoas se divertirem. É lugar para fazer as pessoas pensarem e principalmente para confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, que é o nosso espelho, para enxergarmos onde estamos errando. Respeito pelas coisas de Deus, porque é o mesmo Deus do Monte Sinai. É interessante uma experiência outra, vivida pelo povo de Israel. O povo de Israel, em determinado momento, foi dominado pelos assírios. E o rei da Síria, ele tinha um costume muito interessante, muito eficaz nessa questão das guerras. Quando ele dominava uma nação, ele pegava pessoas da sua própria nação ou de nações vizinhas e fazia essas pessoas mudarem para aquela nação. Por quê? Porque essa mistura de gente diminuía ou eliminava a possibilidade de haver revoltas. Porque um povo unido é mais fácil de se levantar para se revoltar contra o governo, sim ou não? Então ele trazia mistura, gente de várias nações, misturava ali para quebrar essa unidade. E o rei da Síria fez isso com o povo de Israel. Samaria era um território de Israel naquela época, e o rei da Síria mandou gente de tudo quanto era canto para morar em Samaria. Ali aconteceu uma mistura de judeus e samaritanos, aliás, de judeus com pagãos. E esse problema foi redundar lá na frente. E a gente começa a entender por que quando Cristo estava aqui nessa terra, havia uma briga terrível entre quem? Judeus e samaritanos. Por quê? Porque o povo de Samaria era considerado uma mistura e não judeus puros. O rei da Síria, então, manda esse monte de gente de várias nações para morar em Samaria. Mas começou a acontecer um problema em Samaria. E a Bíblia relata assim: e sucedeu que no princípio da sua habitação ali, eles não fizeram o quê? Não temeram a Deus. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Então o rei da Síria foi informado: olha o que está acontecendo em Samaria. O rei da Síria, então, tomou uma decisão. Ele diz: sabe aqueles sacerdotes que nós tiramos de Samaria e levamos embora? Pegue esses sacerdotes e levem de volta para Samaria, alguns deles pelo menos. Mas para quê? A resposta: veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam fazer o quê? Então o rei da Síria disse: mande um sacerdote judeu de volta, para que ele possa ensinar o povo como se faz o quê? Como se teme a Deus. Então faço uma pergunta importante: eu posso adorar a Deus do meu jeito? É evidente que Deus aceita a adoração de alguém, uma adoração equivocada, quando essa pessoa é sincera e ainda não pôde ter o conhecimento. Vocês concordam comigo? Mas uma vez que Deus revela a sua vontade, Ele aceita alguma coisa diferente disso? Não. Então ensine as pessoas a temerem a Deus. Irmãos, nós líderes de igreja, precisamos ensinar o povo a temer a Deus. Precisamos ensinar a igreja a reverenciar a Deus. Não apenas por meio da nossa pregação, mas acima de tudo por meio do nosso exemplo de vida. Precisamos ensinar as pessoas como devem temer ao Senhor. E Cristo faz uma advertência muito importante, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Eu pergunto, o que é o alimento ao seu tempo? Já parou para pensar nessa parábola? Então Deus estabelece servos para darem ao seu povo alimento ao seu tempo. O que é alimento a seu tempo? É a pregação apropriada para o tempo que se está vivendo. Aquilo que nós chamamos de a verdade presente. Ninguém vai sair na rua pregando que vai vir um dilúvio, vai? Mas não é bíblico? A mensagem do dilúvio é bíblica ou não é? É. Mas por que a gente não sai pregando do dilúvio? Porque já aconteceu, porque não é a verdade presente. Então aqui Deus está dizendo, bem-aventurado o servo que está levando ao povo, ensinando ao povo a verdade presente, apropriada para esse tempo. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo o tempo do fim, concordam? Desde quando? 1844 é uma data muito significativa para nós. E é normal a gente citá-la nesse contexto. É muito comum. Mas, na verdade, é um pouco antes disso. Exatamente. O livro de Daniel fala, sela o livro até quando? Até o fim do tempo, ou o tempo do fim. E quando que o livro foi aberto, então? Quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte. Isso em 1798 começa, então, o tempo do fim. Qual é a mensagem apropriada para os nossos dias, para esse tempo de fim? Eu vou dizer para vocês com toda a convicção, não é tempo para pregações de autoajuda. Não é tempo para palestras de coaching. Não é tempo para mensagens de prosperidade, do tipo, se você devolver seu dízimo, Deus vai te dar em dobro. Porque muitas pessoas gostam muito da experiência de Jó, que foi estritamente fiel a Deus, perdeu tudo e Deus devolveu para ele muito mais, certo? Mas eu pergunto, por que ninguém lembra de João Batista? João Batista foi tão fiel a Deus, que foi dito dele que nascido de mulher, não houve ninguém como ele. E o que João Batista ganhou nesta vida? O quê? A empresa dele prosperou? Não. Ele foi decapitado. Então esse não é tempo, aliás, nunca foi tempo dessas mensagens de prosperidade. Dê o seu dízimo, Deus vai dar em dobro. Dê sua oferta, quanto mais dinheiro você der, Deus vai te devolver mais. Preste atenção nisso. Deus, ele pode te devolver o quanto ele quiser, mas nunca foi obrigação dele. O dízimo é a nossa fidelidade a Deus. Se ele devolve ou não, não importa. Isso é com ele. Cuidado com essas mensagens de prosperidade, porque eu posso ser fiel a Deus e a minha empresa não crescer o dobro. Eu posso ser fiel a Deus na guarda do sábado e perder meu emprego e passar 2, 3 e 5 anos sem emprego, sem conseguir outro. Isso pode acontecer ou não? Mas Deus supre as necessidades? Supre. Então cuidado com isso, porque pessoas que foram conquistadas por uma teologia de prosperidade, quando vem a provação, são as primeiras a abandonar a igreja. Porque elas vieram para ter o quê? Prosperidade, não provação. Então, cuidado com essas mensagens. Não é tempo de massagear egos. Não é tempo de pregar uma mensagem de conforto. Veja, sim, uma mensagem de conforto em Cristo Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Mas eu estou dizendo que não é tempo de pregarmos mensagens de conforto material, de vida tranquila. Na verdade, é o tempo de tirarmos as pessoas da sua zona de conforto. Esse é o momento de tirarmos as pessoas da zona de conforto. Esse é o alimento apropriado para este tempo. Veja que interessante que a irmã White comenta. Ensinadores da mentira surgirão a fim de desviar-vos do caminho apertado e da porta estreita. Acautelai-vos com eles, conquanto ocultos em peles de ovelhas, são interiormente o quê? Lobos devoradores. Como é que se reconhece um lobo? Não nos é recomendado que os provemos por seus belos discursos e exaltadas profissões de fé. Devem ser julgados pela palavra de Deus. Qualquer pregação que não esteja fundamentada na palavra de Deus ou que contradiga a palavra de Deus deve ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. A irmã White continua dizendo mais. Que mensagem trazem esses mestres? Acaso ela vos induz a reverenciar e temer a Deus? A manifestar vosso amor para com Ele mediante a lealdade aos seus mandamentos?
Então, como se prova uma pregação? É dessa forma, se uma pregação não leva as pessoas a temerem a Deus, reverenciarem a Deus, buscarem a Deus, se uma pregação leva as pessoas a se divertirem, a rirem, ela vem de qualquer lugar, menos do céu.